Pessoal, esse vídeo é só para dar algumas dicas do que pode aparecer sobre a história do Paraná para quem vai prestar ao UEM ou ao UEL, porque em muitas dessas provas aparecem algumas especificidades de história do Paraná. Então, para vocês não ficarem tão perdidos, como isso não entra muito, né, pessoal aqui de São Paulo, que é onde eu trabalho, para não ficar tão perdido e a gente ter uma noção do que aparece, eu vou dar algumas dicas do que vocês precisam dar uma olhada com maior cuidado, tá bom? Com relação a aspectos gerais, lembrar da localização, né? O Paraná faz fronteira com o estado de São Paulo, com o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Nós temos ali, né, a chamada tríplice fronteira entre o Paraná, Paraguai e Argentina. A gente tem um encontro do Rio Iguaçu, que forma a cidade de Foz do Iguaçu ali, né? No encontro com o Rio Paraná também, tá? Também é um encontro importante. Lembrar que a usina de Itaipu fica no Rio Paraná, é um ponto turístico, inclusive. Foi construída na época da ditadura militar, então a gente pode fazer algumas contextualizações aí. E é importante a gente falar de colonização. Geralmente o que aparece sobre a história do Paraná é sobre a colonização do Paraná. Por quê? Primeiro que o território também já era ocupado pelos nativos da terra, que muitas vezes são chamados de povos pré-colombianos, que já existiam muito antes dos europeus desembarcarem aqui. A própria bandeira do Paraná, ela traz a importância dos ciclos econômicos na época da colonização, ela traz no brasão os planaltos que existem no Paraná, e aí é importante olhar dentro da geografia, a figura do imigrante como trabalhador rural, ali, o quanto foi importante para a construção do estado do Paraná com relação à economia, mas não descarta a importância da população nativa. Então esse território já era ocupado, inclusive os primeiros povos eram de origem tupi e macro-G em especial, e existem reservas no atual estado do Paraná que ainda procuram preservação desses descendentes da população nativa. Esses povos, primeiros povos que habitaram o estado do Paraná e o Brasil como um todo, mas no estado do Paraná, os tupis, os macro-Gs, eles praticavam mais a caça, pesca, não tinha tanto cultivo, então eles eram mais nômades do que sedentários, eram uma sociedade ágrafa, o que significa que eles não tinham uma escrita, mas deixaram a cerâmica e outros tipos de vestígios que permitiram que a gente descobrisse, obviamente, que já existiam pessoas ali quando os europeus chegaram. E um outro ponto e claro, isso deixa uma herança cultural na própria alimentação, o tereré, como algumas pessoas falam, né? O próprio chimarrão, que tem muito no sul, e o Paraná tá na região sul do Brasil, muito influenciado, né? Mas é que eu lembrei dos gaúchos. A gente precisa lembrar da colonização, porque a colonização do estado do Paraná, ela começou principalmente pelos espanhóis e depois ela se dá através dos portugueses. Pelo seguinte, quando começa a colonização do Brasil, e a gente sabe que 1500 desembarcaram aqui pela primeira vez, mas os próprios portugueses acharam que aqui não tinha muitas riquezas, tinham na época o monopólio do comércio com as Índias, então não se interessaram muito pelo Brasil. 30 anos depois a situação se modificou e a colonização do Brasil se efetivou em 1530, porque Portugal havia perdido o monopólio do comércio com as Índias e também tinha medo de perder esse território para países estrangeiros, também europeus, que estavam interessados no pau-brasil, que foi a nossa primeira grande atividade econômica até então. O Paraná, em especial, foi colonizado primeiro pelos espanhóis, porque segundo o Tratado de Tordesilhas, que havia sido firmado no século XV, né, na época em que começaram as grandes navegações, pioneirismo português, depois em seguida vem os espanhóis, segundo o Tratado de Tordesilhas, a linha do meridiano que dividiria esse território das Américas, né, da América do Sul, no caso do Brasil, deixou só o litoral do Paraná para os portugueses. Todo o interior do Paraná pertenceria, segundo o Tratado de Tordesilhas, aos espanhóis. Por isso, no primeiro momento, a colonização do estado do Paraná foi uma colonização espanhola, em especial século XVI.
Esse interior teve a construção de vilas, porque os espanhóis estavam interessados em buscar metais preciosos que não encontraram e por isso depois abandonaram essas vilas. E haviam também as missões jesuíticas, os jesuítas que vieram com a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, vieram para a catequização dessas populações nativas, e essas missões jesuíticas depois elas acabaram sendo destruídas quando os bandeirantes, em especial, né, os bandeirantes paulistas, vão partir para o interior do Brasil para buscar a mão de obra. Como a mão de obra negra era mais cara, o tráfico negreiro era lucrativo justamente por isso, num primeiro momento os bandeirantes buscavam a mão de obra indígena. Mesmo que houvesse a proteção dos jesuítas, os bandeirantes conseguiam destruir essas missões jesuíticas, os próprios quilombos que vão vir mais para frente. Então no estado do Paraná, a colonização espanhola começa no século XVI, o grande interior do Paraná, a construção de vilas que depois acabaram abandonadas porque os espanhóis não encontraram o metal precioso que queriam, ouro e prata, e as missões jesuíticas que foram destruídas posteriormente pelos bandeirantes. Depois, a partir do século XVII, nós tivemos de fato um novo tratado, né, o Tratado de Madrid. Inclusive tem um vídeo no canal só sobre tratados e limites no Brasil, é interessante dar uma olhada. Mas segundo o Tratado de Madrid, foi refeita então essa divisão, e aí nós tivemos uma colonização portuguesa no estado do Paraná por completo, não só no litoral. Começou no litoral, foi para a região do chamado Primeiro Planalto, ali onde surgiu inclusive Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. E aí nós tivemos, num primeiro momento, o ciclo econômico foi a própria mineração. Num segundo momento, a gente vai para a região de Campos Gerais, no Paraná, onde o ciclo econômico se notabiliza pelo tropeirismo. Os tropeiros eram comerciantes que levavam para a região que estava sendo colonizada produtos que até então não existiam ali. Depois a gente vai para a região norte do Paraná, principalmente século XIX e XX, quando a gente tem o café como grande produto de exportação e cultivo, e numa outra região, oeste e sudoeste do Paraná, a gente tem um quarto ciclo econômico, que seria o ciclo da erva mate, da extração da madeira, também no século XIX e XX, posteriormente sendo substituído, não substituído totalmente, mas também acrescentando ali a agricultura, a mão de obra de migrantes gaúchos, imigrantes europeus. E vale a gente lembrar também que na questão do norte, que produzia principalmente o café, no norte do Paraná, houve em 1970 uma destruição das plantações de café por conta de uma geada muito forte, e então eles começaram a investir numa policultura. Não que ela não existisse, não é que eles não plantassem outras coisas, mas passaram a diversificar um pouquinho mais, tá? Então dá uma olhadinha nessas questões, que é importante. Um outro ponto que já apareceu em prova é que o estado do Paraná, durante muito tempo da colonização, até o século XIX, 1853 para ser mais exata, pertencia à província do estado de São Paulo, a província de São Vicente, como eles falavam naquela época. Somente no ano de 1853 é que o Paraná conquistou a sua autonomia. Então entender também esses episódios é interessante. São apenas dicas do que olhar, qual é o nosso olhar, né, para a história do Paraná, a questão da localização, as divisas, a mão de obra e a colonização, né, que existiam as populações nativas, claro, não esquecer disso jamais, mas entender principalmente que começamos no Paraná com a colonização espanhola e depois é que veio a colonização portuguesa. A questão dos tratados, Tratado de Tordesilhas, depois do Tratado de Madrid, e as questões dos ciclos econômicos, que principalmente a partir da colonização portuguesa, a gente tem uma divisão muito clara, né? Começou com a mineração, vai para o tropeirismo, o café, erva mate, extração de madeira, e só mais para frente a gente tem uma policultura, né? Uma outra visão, uma outra busca, e a mão de obra que vai se diversificando ali, com migrantes gaúchos e imigrantes europeus também. Dá uma olhadinha nessas questões, tá bom? São apenas dicas. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo para vocês, boa sorte, né? Eu acho que é importante a gente falar dessas especificidades, embora nas últimas provas não tenha, mesmo na UEM, na UEL, não tenha caído tanto essa questão da história do Paraná. Tem caído mais em concursos públicos, concurso da polícia, né? Dentro do estado do Paraná, eles cobram, claro, a história do Paraná, tá bom?
Um beijo pra vocês, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.